Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Estamos aqui mais uma vez reunidas em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula. E queremos nesse momento dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco nesse momento. Vamos então começar ouvindo a leitura de uma página para a nossa ambientação. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Meninos espirituais, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques, quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindimos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado a nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera, senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nascestes e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Graças a Deus. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, ouvimos a mensagem inicial. Então, meus irmãos, vamos começar a nossa reunião. Hoje, nós temos uma dobradinha, Clélia e Clélia. Clélia dirigindo e Clélia falando, não é? E então, vamos começar pela nossa mensagem do dia, da nossa querida irmã, já dia 21. Esquece. Se desejas a paz de consciência por princípio de felicidade, aprende a perdoar. Ressentimentos alimentados geram desequilíbrios espirituais e envenenam a organização física. O esquecimento da ofensa é como o rio pura, a água onde saciamos a nossa sede e nos revigoramos na harmonia. Apaga de tua mente qualquer episódio menos feliz, superando-o com o esforço da vontade. Amanhã surgirão novas oportunidades de progresso. E se estiveres atado ao ressentimento, não lograrás aproveitá-las. Segue de bem com a vida, rogando ao Pai
Abençoe os que te ofenderam. Lembra-te das vezes em que necessitamos do perdão alheio e oferece clemência ao agressor. Somos todos membros de uma só família, cuja base de progresso é a caridade, onde se inclui o perdão por regra de convivência saudável. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, Senhor Jesus, nós estamos aqui, reunidos em teu nome. A mensagem da nossa querida irmã Sheila diz-nos que nós somos membros de uma só família. Então, nós somos irmãos, membros de uma só família, filhos do mesmo Pai, tendo como nosso irmão maior Jesus. Então, meus irmãos, irmanados, já estou até sendo um pouco, né, redundante, irmanados, juntos, com um só objetivo, Senhor. Nós estamos aqui, iniciando esse trabalho de amor, de caridade, de estudo. Então, nós estamos aqui, Senhor, pedindo a Ti que continues ao nosso lado, que continues nos dando a mão para que nós possamos percorrer esse caminho tão difícil, tão cheio de empecilhos, mas que pela Tua mão, Senhor, nós possamos e vamos, pela Tua mão, nós vamos conseguir chegar a esse porto seguro, a esse lugar onde nós possamos encontrar a paz, a tranquilidade para o nosso trabalho, a saúde do corpo, a saúde do espírito. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Então, meus irmãos, nós vamos ouvir agora a leitura do Evangelho. A nossa irmã Márcia Borges fará por nós a leitura do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereris vos fizesse. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar. E o de que dá ele próprio exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã. Então, nós vamos passar a palavra agora para a nossa irmã Clélia. Ela vai fazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 11, Jeremias e os falsos profetas. Clélia? Clélia, ela ouviu? Márcia?
Ela está com o telefone desligado, ela está com o som desligado. Clélia, Ah, habilita o teu microfone, Clélia. faz o quê? Ela tem que habilitar o microfone, ligar o microfone Ah, a dela. Clélia Geni. A Clélia, Clélia pois é. Geni, Desculpem, exatamente. desculpem, já estou aqui. Pronto, agora me ouvem, né? É, claro. Desculpem a falha técnica, uma boa noite a Normal, todos. É muito bom estar aqui, é bom participar de um grupo, poder estudar a doutrina espírita, poder comentar assuntos da doutrina espírita. Um motivo até de agradecimento a Deus por nós podermos contar com essa tecnologia que nos permite, num momento desse, impossibilitados do contato físico, de conseguirmos nos ver e nos comunicar para o estudo da doutrina. Eu acho que isso é um motivo até de agradecimento a Deus e a gente está muito feliz de estar aqui, de estar participando. E hoje a nossa proposta é a gente comentar e refletir juntos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque tem uma frase do Francisco de Assis que me toca muito, que é muito importante para mim. Francisco de Assis diz: pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use a palavra. E nós estamos, eu especificamente, aprendendo, né, a pregar o Evangelho sem palavras, com atitudes, com gestos, com ações, mas ainda estou no beabá disso. Então, eu ainda preciso muito do recurso da palavra para pregar o Evangelho. Então, vou seguindo Francisco de Assis, pregando o Evangelho, mas ainda preciso do recurso da palavra. E espero conseguir hoje expressar com as palavras o meu sentimento com relação ao Evangelho. E o capítulo 21 foi escolhido porque fala dos falsos profetas. E acredito que seja conveniente para o nosso momento, um momento em que nós estamos tão vivendo, né, incertezas tão grandes, estamos num momento de tanta incerteza, de tanta insegurança, muitas vezes procurando aqui e ali qual o melhor caminho a seguir, qual a melhor orientação. A própria ciência não consegue nos dar o caminho ideal, a própria ciência debruçada nos seus laboratórios, à busca de um caminho, muitas vezes ela própria contradiz, muda de ideia de um dia para o outro. Então, é um momento de muita incerteza, de muita insegurança e de muitas informações que vêm sendo despejadas sobre nós e a gente fica meio perdido. Então, acreditamos que estudar o Evangelho no capítulo dos falsos profetas é providencial, é importante para o momento. E o tema Jeremias e os falsos profetas é o ponto em que Kardec fecha o capítulo 21. Ele fecha com esse texto do Jeremias. E entendemos ser importante refletir sobre o que o Jeremias fala, porque Jeremias viveu nos séculos 7 e 6 antes de Cristo, né? Ele nasce nos fins do século 7 e desencarna no início do século 6. E ele falava, naquela época, né, ele já vinha falando do perigo das orientações mal formuladas. Ele já falava do perigo das orientações que eram fora da consonância com as leis de Deus. Ele já nos alertava da importância de nós nutrirmos em nós uma condição de discernir boas e más informações. E essa mensagem, esse texto que nós vamos pensar de Jeremias, ele vem amparado por uma mensagem de um espírito que assina como Luóis, e achamos muito importante quando nós observamos que é a única mensagem que Kardec coloca após a mensagem de Jeremias. Então já é interessante que Kardec foi buscar no Antigo Testamento um texto para incluir no Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele coloque uma única mensagem amparando esse trecho. Se a gente lembrar que Kardec ele buscava em toda parte do mundo mensagens médiuns que trabalhavam com ele, espalhado em toda parte do mundo, e a gente percebe que essa mensagem a qual me refiro veio da Austrália,
pensando em Kardec trabalhando na França, a gente primeiro já vai vendo a importância da amplitude do estudo, amplitude geográfica do estudo de Kardec. E a gente vai entender o alcance moral quando a gente vê que essa mensagem ela vem consolidando aquelas palavras de Jeremias e em acordo com o ensinamento do Cristo. E a gente já percebe, falando de falsos profetas, a gente já vê a exemplificação de Kardec no estudo que ele está fazendo. Não é só um estudo teórico. A gente sabe que Kardec recebia centenas de mensagens em resposta aos textos que ele pedia análise. E, às vezes, essas centenas eram muitas, chegava à casa dos milhares as mensagens que ele recebia. Então, era um trabalho criterioso, rigoroso, consciente, era um trabalho de sensatez, verificar em todas aquelas mensagens aquela que vinha realmente dentro das leis de Deus, dentro dos ensinos de Jesus. E aí ele escolhe uma única mensagem no meio disso tudo, e uma mensagem de um médium que talvez ele nem tenha conhecido, porque estava na Austrália e ele na França. Então, a gente vê aí a exemplificação do Kardec, o critério que ele usou para selecionar essa mensagem que dá, então, o amparo na mensagem que ele estava tratando, no texto que ele estava tratando. Ou seja, quando a gente observa, quando a gente atenta para esses detalhes, eu vejo que aí há uma gama de ensinamentos fabuloso, não só a mensagem em si, mas todo o contexto em que ela está colocada. E vamos, então, a essa mensagem de Jeremias, para que a gente dê aí seguimento, então, às nossas reflexões. A mensagem de Jeremias é a seguinte, está lá no capítulo 23 do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões dos seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor o disse, tereis paz. E diz a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Então, essa é a mensagem do Jeremias. E é importante a gente atentar para esse final, que é perguntado, qual o fardo do Senhor? Dir-lhes-ei, vós mesmos sois o fardo. Assim, a mensagem do Espírito, que do Espírito Logos, para a gente dar continuidade. O último parágrafo diz o seguinte, escutai os sábios conselhos. Não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir se lhes depara ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que se não precatam bastante. Aí se encontra, é fora de dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. E ele termina então com a frase, aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para que por vossa vez não vos tornes falsos profetas. Então ele chama atenção, Jeremias falava que aquele que mente é o próprio fardo de Deus. E aqui ele diz que tenhamos cuidado em separar os bons dos maus espíritos para entender as boas das más mensagens, para que não nos tornemos nós mesmos os falsos profetas.
E é aí o nosso ponto de interesse, é aí o nosso ponto em que vimos a importância desse trecho do Evangelho, porque não adianta que nós estudemos a respeito dos falsos profetas, esquecendo de estudar a nós próprios, esquecendo de olhar para nós mesmos. A nossa questão com os falsos profetas não estão neles, estão em nós. Somos nós quem acolhemos, somos nós quem abraçamos, somos nós quem aceitamos as informações. As informações vivemos, né? Dizem, né? A ciência diz, nós vivemos na era da informação. As informações estão à nossa volta, mas nós vamos acolher, nós vamos aceitar aquelas que nós desejarmos, aquelas que nós próprios tivermos interesse, ou seja, aquela que, porventura, falar com o nosso coração. Nós temos a frase, né, que muito repetida, a boca fala do que há no coração. E os ouvidos ouvem aquilo que agrada ao coração. Então, é um intercâmbio entre quem fala e quem ouve, entre quem emite e quem recebe. Então, no momento em que eu penso, a boca fala o que vem no coração, eu começo a examinar a mensagem que eu estou recebendo. Eu começo a examinar a mensagem que eu estou ouvindo. E começo a filtrar, começo a colocar, como Kardec também ensinou, no crivo da razão. E eu começo a analisar se essa mensagem vem de encontro ao meu coração, ao que há em mim. Não esquecendo que nós somos aquilo que nós pensamos. E a palavra, ela é elaborada pelo pensamento. Então, eu sou aquilo que o meu pensamento organiza, que o meu pensamento constrói. E a palavra, ela é construída pelo meu pensamento. Aquela história que muitos dizem assim, eu falei sem pensar? Não, não. Falou, pensou. Se falou, pensou. Eu posso dizer que eu não filtrei o que eu falei, eu posso dizer que eu não refleti o que eu falei, eu posso dizer que eu não avaliei o que eu falei, mas que eu pensei, pensei. Lógico, porque uma palavra ela é construída pelo pensamento. E o pensamento é quem eu sou. Então, eu estou falando isso tudo pela importância da minha recepção para as palavras que estão à minha volta, que formam as notícias que estão à minha volta. Então, é importante observar de uma forma mais ampla. Não adianta só eu criticar aquela mensagem ou dizer é um falso profeta. Importa que eu, em mim, estabeleça um critério de organização dos pensamentos e um critério para avaliar as mensagens que vêm surgindo, as mensagens que vão sendo divulgadas. Isso é fácil, porque num grupo em que para conversar, eu só vou me unir a esse grupo se a conversa for do meu interesse. Eu só vou parar para dar ouvidos àquela conversa se for do meu interesse. Se alguém me obriga a ouvir algo que eu não gosto, eu começo a me desligar, a pensar em outras coisas, a desviar meu pensamento. Eu me coloco refratária àquele pensamento que não coaduna com os meus sentimentos. Então, se eu absorvo uma informação, se eu acolho uma informação, trabalho essa informação e saio divulgando, o problema não é do falso profeta, de quem trouxe essa informação. É comigo mesmo. É comigo mesmo que filtrei e achei que estava bom para mim. Então é hora de eu analisar os meus sentimentos e os meus valores. Não me importa os valores do profeta, aqui eu chamo falso profeta, importa os meus valores na minha recepção, na minha forma de receber. E isso eu acho que vem muito importante nesse momento da pandemia, porque a gente está falando muito de higienização. A gente fala muito de usar álcool, passar álcool nas mãos, sabão lavando as mãos. A gente fala muito, lá no meu trabalho profissional, nós temos que toda hora mudar de ambiente. Então, como nós atravessamos de um ambiente para o outro todo o tempo, não se atravessa uma porta sem um tapete no chão para higienizar os sapatos. Então, a gente até brinca que a gente já está ficando com os sapatos gastos, não de andar com eles, mas de tanto esfregá-los nos tapetes. Então, entrou, tem que higienizar. Passou para o outro ambiente,
um totem lá para limpar as mãos, passar álcool gel nas mãos. A máscara, essa então, nem se fala, porque sem ela a gente nem entra na empresa. Para transitar lá dentro, se um segurança nos pega sem a máscara, logo ele nos aborda e manda ajeitar a máscara. Então, álcool nas mãos, álcool nos sapatos, o banho quando chega da rua, imediatamente, as roupas jogadas na lavanderia, é uma higienização bem-vinda, salutar e necessária. Mas a gente está falando de higienização do corpo, a gente está falando de higienização da matéria. Mas a gente sabe, e esse saber não é privilégio só dos espíritas, é de qualquer um que não seja materialista, qualquer espiritualista sabe que nós não somos só corpo, nós somos corpo e espírito. A nossa mensagem lida hoje, a mensagem diária da Dona Clélia, já falava sobre isso. Somos espírito e corpo. Então eu higienizo o corpo. Muito bom. Estou me precavendo, estou me cuidando e cuidando dos que estão à minha volta. Mas e os meus pensamentos? Porque eu, espírito, sou pensamento. Eu sou o meu pensamento. Como é que está a higiene dos meus pensamentos? Então, se estamos num momento de higienização do corpo, é preciso também a higienização dos pensamentos, porque é ela quem vai nos colocar em condições de avaliar as informações que são dadas pelos profetas que vêm de Deus e os profetas que não vêm de Deus. E como se higieniza os pensamentos? Porque água, sabão, máscara, isso tudo é para o corpo. Como é que a gente vai fazer para higienizar o pensamento? Aí a gente tem que pensar em questões íntimas, que nos calam no fundo. E eu estou falando de questões íntimas, não internas. Interno é fígado, coração, intestino. Eu estou falando íntimo. Íntimo tem a ver com o espírito. Íntimo é aquilo que está lá no fundo do nosso ser. Como é que a gente higieniza aquilo, o nosso cerne, aquilo que a nossa irradiação, a nossa fonte de construção de pensamento? Como higienizar? É possível? É possível. Qual é o recurso? Vontade. Esse é o recurso. Palavrinha vontade. E quando a gente fala vontade, a gente está falando do que nos move. Qual é a força que nos move? Qual é a força que nos movimenta? É disso que a gente está falando. É pensar nisso que vai fazer a higiene dos nossos pensamentos. É quando a gente pensa no qual é a minha vontade, o que vai me mover para o que eu quero. Eu quero um mundo melhor, eu quero um planeta de regeneração, eu quero uma elevação, eu quero um aperfeiçoamento ou eu quero caos? O que me agrada é pensar num mundo regenerado ou é pensar no caos que se forma quando a gente dá uma notícia impactante? O que me dá prazer? Pensar num mundo calmo ou pensar na confusão formada pelo caos numa notícia impactante, uma notícia de grande impacto? É aí que eu vou descobrir a forma de higienizar o meu pensamento, a forma de trabalhar o meu pensamento. Me perdoem aqueles que não gostam muito de televisão, mas tem uma série que é veiculada por um desses aplicativos de filmes, de séries, e é uma série muito bem produzida, uma série com uma tecnologia muito grande, imagens muito bonitas, efeitos muito interessantes. E eu não estou aqui fazendo propaganda de série, de aplicativo, nada disso não. Mas eu quero ilustrar o que eu estou querendo dizer, eu quero trazer uma ilustração para o nosso pensamento. Essa série, ela tem o título de Lúcifer. E o personagem central é exatamente ele, Lúcifer, né? Aquele que nós chamamos de o diabo. É ele exatamente o personagem central da trama. E ele, por questões lá da trama, ele vem, então, viver no mundo junto com os humanos, e ele tem uma função, ele consegue um emprego, né? Inclusive a série ela não tem nenhuma conotação religiosa, ela não tem nenhum viés religioso, nem muito menos espírita. Ela está até classificada como uma comédia, mas o autor tem uma ideia muito interessante. Esse Lúcifer, ele acaba arranjando um emprego como consultor da polícia e ele vai ajudar a polícia a desvendar crimes. E quando o criminoso é pego e é levado ao interrogatório, o Lúcifer vem como um consultor. E ele, então, usa uma técnica
uma habilidade que é a magnetização pelo olhar. Ele tem um olhar tão penetrante que ele magnetiza o outro. E aí, nesse olhar bem profundo, olhos nos olhos, é o ponto agora que me interessa aqui para os nossos pensamentos. Ele diz para o outro assim: qual é o seu maior desejo? Vamos, me diga, qual o seu desejo mais profundo? E no que a pessoa responde, a pessoa expõe o que vai no seu íntimo mais silencioso, mais secreto, mais só com ela mesma. E nesse momento, então, quando ele expõe quem ele é. E aí a polícia consegue, então, com a sua habilidade, ver se há ou não probabilidade dele ser o criminoso. E aí é muito interessante que quando dizem para esse Lúcifer, você é o diabo, você é o mal, você faz o mal, ele diz, não, não, não. Eu não sou mal. Eu apenas castigo o mal. O mal quem faz são vocês, os humanos. Então, esse é um trabalho de ficção, é uma comédia, mas ela vem nos ilustrar, eu trago ela até aqui, para uma ilustração que está no subconsciente de todos nós, independente de quem somos e em que área atuamos, de que o mal é a nossa própria ignorância. Não adianta culpar o outro, não adianta eu dizer, eu fui induzida por um falso profeta, eu fui induzida pela intuição de um espírito mau. Desculpem, mas isso não existe. A responsabilidade é nossa, é própria, porque nós acatamos, acolhemos e acalentamos aquilo que nos convém. Então, parece uma brincadeira, mas é sério que façamos essa pergunta a nós mesmos. Olhemos no espelho, profundamente nos olhos, e nos perguntemos, qual é o meu maior desejo? Qual é o meu desejo mais profundo? E ali eu vou estar respondendo o que eu sou. E aí eu vou começar a pensar nessa questão da higienização do pensamento. Eu vou entender qual é o pensamento que eu irradio. Consequentemente, quais são as palavras que eu estou proferindo, consequentemente, quais são as palavras que eu estou absorvendo com os meus ouvidos. Os falsos profetas estão à nossa volta o tempo todo, mas alerta-nos Jeremias, já antes do Cristo, alerta-nos Luós agora, alerta-nos o Cristo, o Evangelho, para que nós não permitamos ser nós próprios os falsos profetas, que nós não sejamos seguidores dos falsos profetas. E por que que isso é importante? Porque eu sou responsável por aquilo que eu divulgo. Eu sou responsável pela semente que eu planto. Eu sou responsável pela ideia que eu semeio no pensamento do outro. Mas eu sou responsável também por aquilo que eu recebo do outro. Eu vou responder pelas ações que, não que o outro praticou, mas pelas ações que eu pratiquei. E se a minha ação foi convidar alguém ao mal, eu respondo por isso. Que ele tenha feito ou não, que ele tenha aceito o meu convite ou não, mas eu vou responder pelo convite que eu fiz, eu vou responder pelo que eu acalentei dentro de mim e divulguei em torno de mim. Então, estudar as questões do falso profeta parte de um princípio de estudar a si mesmo, de estudar que palavras me agradam, a de esperança, a de regeneração ou as do caos. Que palavras encontram em mim terreno fértil? As da esperança, da reconstrução, do aprimoramento, o desejo de que a ciência encontre uma saída para a pandemia, o desejo de que a ciência encontre uma cura para as doenças, ou o desejo do caos estabelecido. O que me agrada mais? Uma notícia que venha de uma nova descoberta ou me agrada quantos morreram? Me agrada quantos adoeceram? O que realmente está mais me agradando? Nesse momento, nós falamos muito de transição planetária. Me desculpa se vou decepcionar a alguns, mas com certeza, nós não vamos sair da pandemia já prontos num mundo de regeneração. Muito se fala em transição planetária e muito se associa essa ideia de transição planetária ao que está acontecendo agora. De fato, estamos numa transição, mas essa transição não está agora, começando agora, e nem vai terminar agora. Essa transição, ela vem ocorrendo há muito tempo. E a pandemia é um evento dentro da transição.
A pandemia é um recurso material para nós pensarmos na transição. A pandemia é material, o vírus é material. Nós estamos com um recurso material que nos faz, nesse momento, parar, pensar e refletir. E o que vai nos elevar a um mundo de regeneração é a nossa capacidade de parar e refletir em relação ao que está acontecendo, e o que vai importar é as nossas ações. Não pense que quem se livrar da pandemia e passar pela pandemia já está pronto para o mundo de regeneração. Já nos perguntamos há quanto tempo nós estamos trabalhando para ser um planeta de provas e expiações? A ciência nos diz, aproximadamente, que a Terra existe há 4,5 bilhões de anos. Bilhões de anos que nós estamos transitando do mundo de provas, de mundo de primitivo para mundo de provas e expiações. Será mesmo que com meses de pandemia a gente vai virar mundo de regeneração? Então, muito se fala em transição planetária, mas é preciso a gente peneirar, filtrar que informações nós estamos colhendo desse tema, transição planetária, quem está nos fornecendo, e não vamos sair por aí sendo divulgadores do caos, sendo divulgadores de informações atrapalhadas a respeito disso e associando a pandemia. Pandemia é um evento da transição, que pode se concretizar, pode se finalizar em 300 anos ou em 3 milhões de anos. Ninguém sabe. Mas cabe a cada um de nós trabalharmos os nossos passos, um a um, para que possamos fazer essa transição e, então, construirmos nós, por nós mesmos, esse mundo de regeneração que tanto esperamos. Mas não vamos esperar que os profetas anunciem isso. Nós somos os apóstolos de Cristo estudando o Evangelho. Nós somos os divulgadores da Boa Nova. Nós somos, o Evangelho nos convida a isso. Sejamos nós os divulgadores das boas notícias. Mas para divulgar boas notícias, nós precisamos aprender a acolher boas notícias. Nós precisamos aprender a agasalhar boas notícias. E para isso é preciso que nós eduquemos os nossos pensamentos, que nós façamos um trabalho de autoeducação com nós mesmos e nos lembremos de Jeremias dizendo que o fardo de Deus somos nós mesmos com essas... nossa pressa em ouvir alguma coisa e espalhar uma informação equivocada. E depois Luoz nos fala, né? Tenhamos cuidado e aprendamos a separar os bons dos maus espíritos que estão por aí pululando em torno de nós, uns encarnados, outros desencarnados. Mas somos nós quem vamos aprender a filtrar essas informações. E já finalizando, a gente falou muito de Jeremias, mas eu tenho um carinho muito grande, eu tenho uma admiração muito grande por Emmanuel. Então eu não posso terminar um estudo sem citar Emmanuel. E eu vou usar então umas palavras de Emmanuel que estão no livro Religião dos Espíritos, para a gente já pensar no final. Emmanuel nos diz assim: a lei protege, o lar acolhe, a família une. O tempo concede, o ensejo faculta, a ação cria. O mestre orienta, o livro instrui, o trabalho habilita. A luta desbasta, a prova define, o hábito mecaniza, a experiência para, título endossa. A dor avisa, a doença depura. A tentação experimenta, o obstáculo desafia. O amigo ampara, o adversário incentiva. O afeto nutre, o auxílio encoraja, a bondade abençoa, a fé sustenta, a oração fortalece, a morte examina. Essas palavras de Emmanuel faz a gente pensar no dia a dia, nossa vida de relação. Mas o mais importante é o que Emmanuel diz agora para finalizar a mensagem. O mérito, no entanto, apesar de tudo isso, a fim de que recolhas novo alento e passagem para planos superiores, é problema de ti contigo mesmo. E em toda circunstância, depende da melhora que fizeres, buscando educar a ti, aprendendo e servindo, amando e perdoando, para a glória da vida ante a glória de Deus. Esse é o trabalho
que nós fazemos em nós mesmos. Então, todos os recursos que Emmanuel enumera estão à nossa volta. Cabe a nós filtrar e aprimorar e amparar e acolher aquele que mais nos cabe nesse momento para elevarmos a nossa humanidade a um planeta de regeneração e sermos nós, por nossa vez, bons profetas que falam para... Não importa Parou. de recomeçar. Muito obrigada, graças a Deus. Muito obrigada, digo eu. Tá bom, como foi bom. Obrigada. O agradecimento é sempre meu. Tenha certeza. Pois é, Clélia. Ainda bem que você aceitou o nosso convite, né? Relutou um pouco. Muito obrigada por a senhora ter me convencido. Convenci, Serei pois é. sempre grata. Pois é. Então, olha só, nós ficaríamos ouvindo você falando a noite toda. Não dá tempo, né? Nós temos um horário a cumprir. Temos uma disciplina a cumprir, né? É lógico, mas foi tão bom, né, nós podermos ouvir essas palavras tão necessárias no momento atual, porque é sempre assim, nós humanos, né, temos esse mau hábito de achar que nós temos que consertar o outro, né? Nós não pensamos na gente, antes de querer consertar o outro, a gente precisa ver o que está errado em nós, não é? Mas, enfim, olha, o seu estudo foi muitíssimo bom, não é? Muito elucidativo, não é? Trouxe para nós, assim, uma coisa de tranquilidade, não é? Você falou normalmente, e eu acho que todo mundo, né, nos fez até refletir melhor, parar para pensar, que todos nós sabemos disso tudo, não é? Mas a gente lê, não sei o quê, as pessoas falam assim, eu já li isso tantas vezes, eu já li isso tantas vezes. Mas será que ler é uma coisa, né? Mas você entender aquilo que você leu, você modificar, não é? O seu comportamento baseado naquilo que você leu, isso é que é importante, né? E eu acho, tenho a impressão, não, eu tenho a certeza, que depois desse estudo de hoje, muita gente vai parar para pensar, sabe? Vai refletir, porque nessa pandemia, nesse momento atual, nós estamos sofrendo um pouco isso tudo que você falou, não é? Acho que todos sabem, é uma pressão, não é? É uma coisa para que nós abramos a casa, porque não sei o quê, porque os mentores não estão na casa, sabe? Às vezes eu fico até assim, muito espantada, não sei que palavra eu vou falar, vou utilizar, de ver espíritas, não é? Que ainda não entenderam a mensagem, ainda não entenderam a mensagem. Mas, enfim, eu acho que hoje, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao seu estudo, eu acho que você veio trazer de uma maneira tão tranquila, né? Tão fácil de ser entendida, essa possibilidade né? De que todos, ao ouvir o que você falou, possam parar um pouquinho, né? E raciocinar. Gente, não é isso mesmo? Vamos ter calma, né? Vamos aguardar com paciência, não vamos querer dar um passo maior do que a perna, né? Como costuma se dizer. Então, eu só tenho a agradecer a você e pedir... Eu que agradeço. E pedir que você volte sempre, tá? Obrigada. Que volte sempre, tá bom? Então é isso, gente. Então vamos continuar o nosso trabalho, né? Até assim, mais leves um pouco, né? Mais leves um pouco, porque foi uma palestra, foi um estudo. Eu não gosto muito de dar o nome de palestra, né? Uma coisa assim. É uma coisa tão nossa, né? Tão junto, não é?
é um estudo que a gente faz juntas, não é? E que você fez de uma maneira excelente, não é? Então, obrigada. Então, chegou o momento agora da irradiação. Nós não estamos fazendo aquele passe, não é? Assim, por enquanto, não é? Não dá. Mas então vamos fazer a irradiação, nós podemos fazer sim. É o momento em que nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e levar, deixar, né? Que o nosso sentimento, que o nosso coração possa vibrar em favor de todos os nossos irmãozinhos que precisam tanto, tanto de ajuda nesse momento. Seja a ajuda para a sua parte física, de doença física, ou seja, a ajuda para a doença moral, para aquela doença mais difícil de ser tratada por um médico, né? Mas o médico mais indicado, o médico que pode fazer esse tratamento mais adequado em todos aqueles que sofrem por este ou por aquele motivo, seja o sofrimento físico, né? Seja o sofrimento assim, moral, que é Jesus, que é o médico das almas. Então, que Ele, por favor, Senhor Jesus, nesse momento nós pedimos que possa colocar a sua mão sobre a cabeça de todos os nossos irmãozinhos, onde quer que eles estejam, seja qual for o motivo da sua aflição, da sua dor, da sua mágoa, da sua até, assim, do seu desespero, da sua falta de motivação para continuar vivendo. Que nesse momento todo, Senhor Jesus, possam receber a tua ajuda, aquele fluido benéfico que vai trazer para o nosso irmãozinho a tranquilidade, a paz, o sorriso que há muito tempo ele não vê, não sente a vontade de sorrir. Então, que todos, Jesus, possam, nesse momento, sentir essa vibração de amor que nós estamos direcionando a cada um deles. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Obrigada, Senhor. Então, agora nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Creio eu, Márcia, que eu estou um pouco assim... não sei se é emocionada, mas muitas das vezes nós ficamos assim um pouco distante, principalmente quando nós fazemos a irradiação. Parece que, de repente, nós vamos no lugar, nós vamos falando de acordo com aquilo que nós estamos visualizando. Mas, Márcia, tem a impressão que está na hora agora da prece, né? Isso. Então, vamos pedir ao André que faça por nós a prece de agradecimento. André? Boa noite. Boa noite, André. Obrigado, Natália. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Senhor, agradecemos por essa noite, esse banquete de luz que recebemos em nossos lares, nas nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre o nosso eu profundo, nosso agradecimento pelas palavras, pelo estudo, a dedicação, que a nossa irmã que hoje apresentou esse estudo possa ser cada vez mais inspirada a nos trazer o conhecimento, a nos trazer o aprendizado de lições tão importantes para o momento que estamos passando. E nesse momento, Senhor, agradecemos também a presença
desses trabalhadores de Francisco, trabalhadores de Jesus, que nos inspiram, baseado no Evangelho de Jesus, os melhores propósitos, as melhores realizações, para que possamos mesmo ir no eu profundo e fazer a escolha que Jesus tanto nos ensina, que é a escolha do amor, que é a escolha da caridade. Que possamos fazer crescer dentro de nós, desse eu profundo, o desejo de amar, ou pelo menos de exercitar esse sentimento tão bom que nos traz tantos recursos, que nos traz uma integração maior com a humanidade, com aqueles que estão à nossa volta, com os nossos familiares, pessoas queridas que amamos tanto. Muito obrigado, Jesus, por nos favorecer a cada instante de nossas vidas a oportunidade de rever nossos conceitos e buscar o melhor. Obrigado, Jesus, pela proposta cristã, para que nos tornemos melhores a cada dia, no exercício da vida em plenitude, com aqueles que estão à nossa volta. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Dona Clélia, liga seu microfone. Ligou, já está ligado, está ligado. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, obrigada, né? Por essa noite tão cheia de paz, de ensinamento, de tranquilidade, de até ensinamentos, né? Está me faltando a palavra, mas vamos dizer que sejam ensinamentos. Não era bem ensinamento, mas coisas que para nós, que nós possamos refletir, né, em cima delas, a partir de agora. E, então, agora é o momento de ler o boletim? Não, é o momento da prece de encerramento, né? Alô? Isso, lê o boletim depois. Eu sei, eu estou dizendo, é a prece de encerramento. Então, tá. É o Proença que vai fazer. Proença, por favor. Proença? O André já fez. Onde é que você está? O Andrezinho já fez. O André já agradeceu o encerramento. A senhora fecha. É verdade. Olha só, olha, estou tão assim, ele já fez a prece de encerramento. Bastante emocionado. É verdade, é verdade, é verdade. Mas é que a prece de encerramento dele foi assim, né? tão, que eu pensei que a gente ainda fosse continuar. Não, mas é verdade, ele já fez a prece, então agora é mesmo a leitura do boletim da casa, Márcia. Eu estava certa, tá vendo? Então vamos lá, dona Márcia. Cadê você? Bom, vamos ler o boletim. Estava na hora do boletim mesmo. Vamos lá. A congregação continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Então, nós temos as sessões públicas virtuais às quartas-feiras, às 10 da manhã e às 8 da noite, pelo Zoom. Às sextas-feiras, às 15 horas, é pelo WhatsApp e às 20 horas pelo Zoom também. E agora nós temos também às 15h30 de domingos, é pelo YouTube, lá do canal da congregação. Tem que entrar no canal da congregação e buscar em divulgação CFP no YouTube. Uma observação que é importante é que as palestras pelo Zoom são gravadas. Então, é importante a gente manter o microfone desligado para não interferir na transmissão. As sessões virtuais exigem de nós o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais: silêncio e concentração. Evitar conversas ou manter outras atividades paralelas. Usar roupas adequadas e evitar comer.
No site da congregação, que é o www.cefp.org.br, nós vamos encontrar um local para prece pela humanidade. Está lá no menu, está em pandemia, irradiação e prece à distância. Tem um link sublinhado para a gente acessar o formulário de irradiação. Então, diariamente às 21h30, em nossa residência, lemos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e fazemos juntos uma prece em favor da humanidade. Se a gente quiser, a gente pode colocar o nome das pessoas para as quais desejamos a irradiação, neste link de que eu falei. A prece pelos desencarnados acontece todas as segundas-feiras às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. O formulário da prece, para incluir o nome do irmão, se encontra no mesmo local da prece pela humanidade. Palestras virtuais, todas as terças, quartas, sábados e domingos, na aba divulgação /CEFP no YouTube, lá no site. O Jornal A Caridade está disponível na versão digital todos os meses também. Lá na aba de divulgação, o Jornal A Caridade. Estudos doutrinários. Inscreva-se através do e-mail contato@cefp.org.br, informando o nome completo, telefone, WhatsApp e o curso desejado. O curso, a pessoa pode olhar no Jornal A Caridade, tem lá a relação de cursos que estão sendo... as aulas que estão sendo levadas a cabo, né? Então, é só escolher e preencher, mandar o e-mail com esses dados, tá? O atendimento fraterno, para aqueles que desejarem, podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento. Clique no link existente lá no site da congregação ou acesse o www.espiritismo.net. O Lar de Francisco. Nós estamos aceitando a doação de fraldas de tamanho G, EG, XG, pomada para assadura, luvas de látex M e G, esparadrapo, aparelho de barbear, álcool líquido de 70%. Entregas diretamente no lar, tá? Na Rua Filgueiras Limas, 99, no Riachuelo. Então, meus irmãos, estamos terminando, né? Até uma vontade de não terminar, não é? Há dias que dá vontade que a gente ficar aqui falando, mas nós temos horário, né? E devemos cumpri-lo. Então, nós desejamos uma boa noite a todos e que voltem na próxima semana, tá bom? Porque, sinceramente, eu vejo essa reunião, não vejo como uma reunião virtual, ela é tão real, não é não, gente? Fala sério. Ela é muito real. Nós participamos, todos participam, todos sentem, né? Não é uma coisa assim monótona, parada, né? Então é isso que nós queremos. Vamos continuar com garra, trabalhando, né? Continuando, dando sequência àquilo que nós fazemos sempre. Não vamos parar, vamos continuar firmes com esse propósito da divulgação da doutrina, da compreensão da doutrina, que isso é muito importante, né? A interpretação, porque cada um vai querer interpretar do seu modo, nós precisamos nos juntar, gente, mas juntar mesmo, sabe? Nós fazemos parte de uma congregação. Então, vamos nos congregar realmente e vamos ter aquela meta, aquele foco, e não vamos sair dele, não é? Caridade é o lema da nossa casa, não é? Então,
uma boa noite e que a semana seja uma semana muito boa e até sexta-feira. Estamos esperando todos aqui conosco, tá bom?